Olá, meus amigos pintores! Mais um vídeo falando sobre ferramentas de pintura. E agora vamos falar sobre lixas e sobre ferramentas para aplicação de massas, tá? Então vamos começar mostrando para vocês aqui os tipos de lixas. As lixas são importantes para que a gente consiga remover a ferrugem dos metais, remover aquelas felpas, aquelas farpas que ficam na madeira nova, mas também remover aquela areia, aquela arenosidade que fica no reboco novo, né? E na hora que você emassou a superfície, seja uma madeira, seja uma alvenaria, as lixas vão ter o papel também de deixar aquela superfície, aquela massa bem lisinha com um finíssimo acabamento. Então vamos aprender agora sobre os tipos de lixas. Eu vou começar falando sobre essa lixa aqui, de cor preta, né, mais escura, e que atrás dela ela é um papel, tá? Essa lixa aqui, ela é conhecida como lixa d'água, tá? A lixa d'água, como o próprio nome diz, ela permite que você possa molhar a superfície para fazer o lixamento, tá? Isso é muito utilizado, inclusive, em emassamentos automotivos. Você lixa com a lixa d'água, mas você pode também utilizá-la para lixar a massa acrílica, que é uma massa mais dura. Então você, depois da massa seca, você pode molhar um pouco, não muito, e fazer o lixamento, tá? Mas pode utilizá-la também para fazer o acabamento na textura decorato mármore, utilizando ela com uma grana mais fina. Ué, grana? Acabei de falar uma palavra interessante. Grana, granulometria, né? Porque a lixa nada mais é do que um papel ou um tecido com pequenos grãos. Então, dependendo do tamanho desse grão, a gente vai ter uma lixa mais áspera, que arranha mais, ou menos áspera, que são as lixas de acabamento, tá? Então, dependendo do tamanho do grão, a gente vai ter uma numeração aqui atrás da lixa. Por exemplo, essa lixa que eu estou utilizando aqui é de numeração 220. A grana dela é 220, tá? Então essa aqui é a lixa d'água. Nós temos também uma outra lixa de cor preta, essa aqui, ó, muito parecida, né? Mas observe como é que elas são atrás. Essa é de papel, essa é de tecido. Essa daqui é conhecida como lixa de ferro. Como o nome já diz, é para lixar metais. Eu posso usar para lixar ferro, para lixar um galvanizado, um alumínio, mas também para lixar uma parede nova de alvenaria, que está com aquela areia soltando. Então eu uso esse tipo de lixa para dar uma lixada também na alvenaria. Se você tem um portão de ferro todo enferrujado, você vai usar também esse tipo de lixa para remover toda aquela encrostação do ferrugem, tá certo, gente? Então é uma lixa mais abrasiva e ela é de tecido justamente para resistir a essa abrasão. A numeração dessa lixa, por exemplo, essa daqui é uma lixa de grana 80, é uma lixa mais áspera, tá? Além da lixa de ferro e da lixa d'água que eu já falei, nós temos também esse outro tipo de lixa, uma lixa vermelha, né, atrás é de papel, que é conhecido como lixa para massa. Pode também ser utilizada para madeira, tá? Aqui a granulometria desse tipo de lixa, ela é mais alta. Aqui eu estou com uma lixa de grana 220, tá? Tem dela também lixa 400, que é bem fininha, dá um finíssimo acabamento no lixamento da massa corrida ou da massa acrílica, tá, gente? Então, falamos sobre as lixas e agora, sim, eu gostaria de falar também sobre um outro acessório que facilita na hora do lixamento, que é essa lixadeira manual aqui, que é bem prática, né? Você prende a lixa aqui, ó, tá? Corta a lixa nesse tamanho, ela tem duas pinças que você solta, tá? Prende a lixa e aí você vai fazer o seu lixamento da parede. Além desse tipo de lixadeira manual, existem outras mais modernas, como as lixadeiras elétricas com sucção, né? Tem um equipamento que suga todo o pó do lixamento, né? Então é bem bacana. Na hora de fazer a aplicação da massa, a gente vai utilizar também algumas ferramentas. Eu trouxe essa espátula aqui que é muito utilizada para uso de massa automotiva, mas que a gente pode utilizar também para aplicar a nossa textura decorato mármore, fazendo efeitos espatulados na parede. Então essa é uma espátulazinha plástica, ela é molinha, tá? Muito utilizado para o emassamento automotivo. E já que eu falei na decorato mármore, vamos falar também nessa outra ferramenta que é uma desempenadeira de bordos arredondados, né? Essa desempenadeira, gente, ela dá um ótimo acabamento para a textura decorato mármore, sem deixar aqueles macarrõezinhos, né, na hora da aplicação. E depois que você aplica a textura decorato mármore, você consegue abrir o brilho nela, tá? Fazendo a fricção sobre a textura já seca, né?
E aí, fazendo essa fricção, você vai dando um polimento, tá? Essa técnica a gente chama de laminação, onde você fricciona a lâmina da desempenadeira sobre a textura decorato mármore e dá um brilho fantástico, né? Agora vamos falar sobre outras desempenadeiras. Falei sobre as bordas arredondadas. Vou falar sobre essas desempenadeiras aqui, que são para aplicação de massa, massa corrida, massa acrílica. Tá aqui, ó, mais um modelo de desempenadeira. Eu tenho ela desse tamanho, eu tenho esse outro aqui que é maior, ó, mais um modelo, tá? São as desempenadeiras convencionais, normalmente utilizados para fazer emmassamento de massa corrida e massa acrílica, tá? E mais um modelo que eu trouxe aqui de desempenadeira, agora uma desempenadeira de acrílico, de plástico, né? Para que serve essa desempenadeira? Essa daqui é indicada quando você aplicou a textura rústica, né? O decorato rústico da Ikine. Então você espalha a desempenadeira com a desempenadeira de aço, a decorato rústico, e com ela ainda úmida, você vem com essa outra aqui, fazendo os movimentos de cima para baixo ou um movimento riscado na parede. Ok, gente? Essas são as ferramentas de aplicação de massa. Agora eu trouxe também uma outra ferramenta maravilhosa que muitos pintores já estão usando e que faz um acabamento excelente. Olha, quem conhece essa daqui? É a Berox, né? Então é uma ferramenta muito bacana e ela dá um finíssimo acabamento no emmassamento. Então você pode emassar paredes e tetos, ela aceita o engate aqui com o extensor, então você consegue emassar muito bem o teto, né, ou a parede. Ela é levinha, tá? Essa alça aqui, esse gancho, ela sai, você pode pegar ela aqui também, ó, manualmente, e aí o acabamento fica tão bem feito que praticamente na hora do lixamento da massa você não vai ter muito trabalho, porque não fica aqueles macarrões, a massa fica muito bem aplicada, bem nivelada, uma aplicação, como a gente diz, na régua, né? Então a Berox é mais uma ferramenta de pintura que veio para facilitar aí a vida de vocês, meus amigos pintores. Então, nesse vídeo apresentamos essas ferramentas e aguarde, porque a gente vai fazer outros vídeos apresentando também outras ferramentas de pintura. Valeu?